Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Bianca de Paula. Eu sou aluna na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. Eu curso licenciatura em Pedagogia, no período noturno, e estou no 7º semestre. Eu faço parte de um projeto em colaboração com o CEAM e sou orientada pela professora Cristiane Simões. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso planejamento. Eu trouxe para vocês hoje uma aula de ciências para 5º ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos. E o tema da nossa aula de hoje é as fases da água. Então, eu vou reproduzir um vídeo aqui para vocês terem ideia de um pouquinho do que nós iremos falar. Prestem atenção naquilo que está sendo dito, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui em cima dessa mesa uma bexiga e um copo com água. Que tipos de materiais A pergunta que eu tenho para fazer sobre a mesa e a mesa em si também? Então, aqui nós temos a pergunta, né? Em que fase estão esses materiais? Quais são as fases do material que você acha que eles se encontram? Bom, então, nesse material aqui, a mesa, né? A mesa. Que tipo de material vocês acham que a mesa é? Bom, o material que nós podemos identificar a mesa é como um material sólido. E o copo com água, como que nós podemos considerá-lo? Um copo, podemos considerá-lo como um sólido também. E a substância dentro dele, que é a água, nós podemos colocar como líquido, né? É um líquido, a água é líquida. E aqui nós temos também o balão. Se formos pegar a borracha que compõe o balão, teremos também ainda um sólido. Mas a substância dentro dela, que é o ar, nós colocamos como gasoso. E nisso nós chegamos num ponto importante, porque independente de qual seja o material que foi abordado anteriormente nesse pequeno vídeo, não importa se seja sólido, se é líquido ou gasoso, todos eles são formados por átomos. E o que são os átomos? Coloquei aqui a definição, que são partículas diminutas que compõem e identificam qualquer tipo de substância. E isso é algo que nós temos em comum com esses materiais, pois todos eles são formados de átomos. E são necessários milhões e milhões de átomos para formar um minúsculo pedacinho de qualquer material que seja, ou de um plástico, ou até mesmo da água. Então, assim, são necessários milhões e milhões mesmo de átomos para formar. Até que a gente nem tem esse cálculo, assim, muito bem colocado. Nós até podemos colocar que se todos os materiais são formados de átomos, por que tem diferença entre uns e outros, né? Por que tem essa diferença? Porque existem mais de 100 tipos diferentes de átomos. Então, se tem essa variedade, os átomos, então, formam materiais que nem sempre vão ser iguais. Além disso, eles podem assumir diversas formas, e cada um é de um material diferente. Os átomos são como pecinhas de um jogo de montar. Pensa lá no Lego, né? O Lego, dependendo da forma que as pecinhas se unem, vão se parecer com figuras diferentes umas das outras. Se você colocar encaixar um em cima do outro, vai ficar totalmente diferente daquilo que uma pecinha sozinha. Então, a gente pode pensar nos átomos como essas pecinhas de Lego, né? Essas pecinhas de montar, esses joguinhos de montar. Então, assim, tratando da água. A água, ela é uma substância que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E aí nós podemos colocar que para chegar na água, nós necessitamos que haja a molécula. A molécula nada mais é do que um agrupamento de 2 e mais átomos. No nosso caso, nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Quando eles se juntam, se transformam na água. Então, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, temos a água. Que até temos a fórmula química conhecida pela água como H2O.
E aqui nós temos a água em 3 estados, né? No estado gasoso, que é a panela que está fervendo algum alimento. O estado sólido, que é a água em cubos de gelo. E o estado líquido, a água da maneira líquida, né? E essas 3 composições diferentes dos estados da água, nós também temos algo importante que nós iremos abordar a seguir, que é as mudanças nas fases das águas, da água no caso, né? Ao contrário de outros materiais compostos por átomos e tudo mais, a água ela pode ser encontrada na natureza em 3 fases. Por exemplo, a gente tem a água encontrada nos mares, nos rios, em lagos, lagoas. Essa é a água que nós conhecemos em estado líquido, na fase líquida. Também nós temos as regiões polares, onde há gelo e neve, né? Que a gente pode considerar a água ali como estando na fase sólida. E misturada com ar, a água também encontra-se em forma de vapor, que é a fase gasosa, que é considerada totalmente invisível, né? Porque a água está em formato de vapor, não tem como nós vermos. E dependendo das formas de energia que vai ser colocada sobre a água, a pressão que é colocada sobre a água, ela pode passar de uma fase para outra. Para isso, a gente basta aumentar ou diminuir a temperatura. Pensando então nas mudanças nas fases da água, vamos fazer um experimento? Bom, a seguir eu vou estar reproduzindo um vídeo de um experimento que eu fiz e que você também pode fazer em casa. Você vai precisar de um barbante de pelo menos 30 centímetros, um pouquinho de sal e cubos de gelo. Vamos lá? Bom, pessoal, nós iremos fazer agora um experimento. Para esse experimento, nós iremos usar cubos de gelo, barbantes de mais ou menos 30 centímetros e sal. Você vai pegar a ponta do barbante e vai colocar por cima do cubo de gelo e vai colocar um pouquinho de sal. Vamos ver o que acontece? Isso mesmo. Quando nós temos um pouquinho de gelo e sal, olha o que acontece. A pedra gruda. Se nós fazemos isso com outro barbante, ó, sem ter o sal, você pode ver que não gruda, não faz nada. Não acontece nada, né? Então, se por acaso você tentar só colar o barbante no gelo, no cubo de gelo, não vai acontecer nada. Mas quando tem um pouquinho de sal, o que acontece? Simplesmente você consegue levantar como num passe de mágica o barbante, puxar o barbante e suspender o gelo, né? Gente, tem uma ciência por trás dessa mágica aí, né? Que é o seguinte: a água na maneira pura, ela sem nada, ela congela a 0 graus Celsius. Mas a água, quando ela estava com sal, ela congela em temperaturas mais baixas que essa. E aí, quando juntamos o sal ao gelo, esse deixa de ser água pura e se transforma em água com sal. No caso, derrete. Deixa de ser maneira sólida, se transformando numa maneira líquida, né? Passando para a fase líquida. Então, o gelo vira água. Mas a parte embaixo do barbante, onde o sal não tocou, onde não teve contato com o sal, a água logo volta a congelar. E quando volta a congelar, prende o barbante. Então, é essa mágica que nós temos aqui por trás desse experimento, né? E agora aqui nós vamos estar abordando para vocês algumas das mudanças das fases das águas. A solidificação e fusão. Solidificação é quando a água passa da fase líquida para a fase sólida. Então, ela se solidifica, né? Nós temos aqui o exemplo, o cubo de gelo que nós estávamos vendo agora há pouco. Então, quando a água ela chega a 0 graus, o que acontece? Ela deixa de ser líquido e passa para a fase sólida. E temos também a fusão. Fusão é o contrário, é a passagem da água da fase sólida para a fase líquida. Nisso, nós podemos colocar o gelo que estava ali naquele experimento, que já estava começando a derreter.
Então, estava deixando de ser sólido e se transformando em líquido. Então, quando ele foi retirado da geladeira, ele ficou em temperatura ambiente, foi coisas de minutos, e ele começa a derreter e virar água novamente. Dando continuidade, então, nós temos a água que desaparece, que é o processo de vaporização. Nós temos 3 exemplos de vaporização. A primeira que nós vamos colocar aqui é a evaporação, que é a passagem lenta da água para a fase líquida, no caso, para a fase gasosa. Então, a água está no estado líquido e passa para a fase gasosa. Como exemplo, nós podemos colocar lá um dia de sol, onde nós estendemos nossas roupas molhadas, e a água lentamente vai evaporando, vai secando das peças de roupa. Ou então também nós temos uma poça de água, que depois de um dia de chuva, que aconteceu, e aí aos poucos a água vai sumindo, vai secando. Então esse é o processo mais lento, né, da vaporização, que é a evaporação, uma passagem lenta. Nós temos também a ebulição, que é a passagem da água da fase líquida para a fase gasosa também, de uma maneira rápida, então é uma passagem rápida. Vamos lá, você coloca uma caneca de água no fogo e quando a água começa a ferver, começa a aparecer bolhas que vai subindo, né, do fundo da caneca, vai subindo e vai fazendo aqueles barulhinhos que a gente conhece bem. Aí é o processo de ebulição, porque é uma passagem rápida. Não é tão lento como na evaporação, mas é uma passagem rápida que é chamada ebulição. E temos também a calefação, que é a passagem imediata da fase líquida para a fase gasosa. A gente até pode confundir um pouquinho ebulição com calefação, mas elas têm uma diferença. Enquanto uma tem uma passagem rápida, a outra tem a passagem imediata. Exemplo, você está lá, colocou uma frigideira no fogo e sem querer pingou algumas gotas de água fria na frigideira. O que acontece? Automaticamente essa água some, seca rapidamente, é uma passagem. Então essa é a passagem imediata da fase líquida para a fase gasosa, que denominamos calefação. Agora nós vamos falar um pouquinho da água que aparece. A água que aparece é um processo de condensação. No caso, é a passagem da água da fase de vapor para a fase líquida. Normalmente, quando nós estamos cozinhando alguma coisa e a tampa está fechada, quando nós levantamos a tampa de uma frigideira, de uma panela de pressão, não importa o que, enquanto nós levantamos a tampa, nós vemos que há várias gotículas de água na tampa da frigideira. Isso acontece por quê? Já vou explicar. Acontece porque, ao subir o vapor da água durante o processo de ebulição e se encontrar com a tampa com a temperatura que é uma temperatura menor, o que acontece? A água deixa de ser vapor e se transforma novamente em fase líquida. Mesma coisa acontece quando nós tomamos banho e a porta ou a janela do banheiro ficam fechadas por um tempo, a parte da água do chuveiro que sai se transforma em vapor. Depois, quando a gente encontra a superfície mais fria do azulejo do espelho, ou até mesmo da janela, do vidro, o que acontece? Se transforma em várias gotículas de água, que é a transformação da água na fase gasosa, da fase de vapor, no caso, para a fase líquida. Esse processo também é chamado de liquefação. Então, podemos utilizar tanto o termo condensação como o termo liquefação, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você tem dúvidas, pode nos procurar. Estamos no Facebook, temos também o Gmail, aqui o e-mail do CEAN. Também pode deixar seu comentário aqui no YouTube mesmo. Nós teremos o maior prazer em responder. Essas são as referências que eu utilizei para formular essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.